Bom, queridos, vamos para nossa palavra do Senhor, nossa meditação nesta manhã. 1 Samuel no capítulo 7. 1 Samuel no capítulo de número 7. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos ler esta passagem das Escrituras Sagradas. 1 Samuel, capítulo de número 7, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias que se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos midianitas. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. E por isso disseram os filhos de Israel para Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos midianitas. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que quando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Vamos ficar até aqui. Amém, queridos? Eu estava meditando nesta palavra e vendo a parte histórica dela, porque a Bíblia não tem nada que seja apenas algo histórico que não sirva para aplicar nos dias do Novo Testamento, da Igreja do Senhor Jesus. Que não é um livro simplesmente histórico, é um livro profético, escatológico, é um livro espiritual. Então, passagens como essa ficaram registradas para hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, a gente procurar puxar isso para a nossa vida e ver o que daqui nós conseguimos extrair. Primeiro, nós vemos aqui a questão da arca do Senhor, né? Por isso que eu digo a você: leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça mensagens e guarda no coração e tire delas o alimento para você. A palavra é como a comida que você come. Você come, almoça, janta, e o teu organismo, o teu estômago, o teu intestino, ele faz a digestão e pega os nutrientes que joga na corrente sanguínea para que você esteja bem, para que você esteja alimentado, as vitaminas, o ferro, os nutrientes necessários para o corpo. Então a palavra é isso também. Quando nós ouvimos, nós temos que extrair dela algo para a nossa vida espiritual, e que também vai refletir na vida pessoal, material, profissional, familiar, afetiva
de forma geral. O que é a arca do Senhor? Primeiro um pouco do contexto histórico. A arca era um baú, parecido com esse que a gente usa aqui, para colocar alimentos. Ele tinha 1,20 m mais ou menos de comprimento, por uns 90 de largura, feita de madeira de cipreste e revestido por dentro e por fora de ouro puro. E dentro da arca haviam 3 elementos. Haviam ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei que Moisés recebe de Deus. Havia a vara de Arão que floresceu, né? E havia também uma porção de maná. Estava ali dentro aqueles 3 elementos daquela arca. Aonde ficava a arca? Ficava ali no Santo dos Santos, no santuário, né? E por causa de desobediência, aqui que eu quero que você comece a entender a palavra. Por causa de desobediência, que Israel sempre viveu e vive até hoje em desobediência a Deus, e paga caro por isso, né? Os filisteus, numa guerra contra Israel, levaram a arca como despojo de guerra, roubaram o sagrado, o que representava o sagrado dentro da nação de Israel. A arca ali representava a presença de Deus, e os elementos que lá dentro estavam, por exemplo, as tábuas da lei, representavam a lei de Deus, presente, que orientava o povo, os 10 mandamentos. A vara de Arão que floresceu, porque Deus disse a Moisés: dê uma vara, uma planta, uma vara a cada um dos príncipes das 12 tribos, e coloca o nome de cada um nessas varas. E aquele que eu escolher para sacerdote, vai ter uma diferença. E no dia seguinte, a vara de Arão havia florescido e dado inclusive frutos, né? Amêndoas. Então havia ali, era uma provisão de Deus, um milagre de Deus de fazer aquilo de um dia para o outro. É Deus que faz tudo na hora dele, e Deus de milagres. E o maná que representa o alimento, a palavra de Deus. Então eles levaram isso de Israel como despojo de guerra. Quanto tempo ficou a arca na terra dos filisteus? Ficou 7 meses. E esses 7 meses foram de problemas para os filisteus. Aonde colocaram o sagrado de Deus? No templo de Dagon. Esse templo de Dagon, sabe qual é ele? É aquele que Sansão derrubou. É aquele que Sansão pede graça a Deus no último momento da vida dele, apoia-se em 2 colunas e derruba esse templo de Dagon. Quem era Dagon? Era um deus dos filisteus, tido como deus da fertilidade, da prosperidade. Uma estátua. Quando levaram a arca e colocaram ali, por 3 vezes, eles chegavam de manhã e o Dagon havia caído com a cara no chão, e pela 3ª vez ele caiu e quebrou as pernas e quebrou a cabeça, ficando só o tronco. E outra coisa, aonde ficava o templo de Dagon? Aonde ficava a Filístia dos filisteus? Por incrível que pareça, sul de Israel, faixa de Gaza, aonde nós ligamos a nossa TV hoje e nós vemos toda hora as guerras na faixa de Gaza. Lá é onde ficava o templo de Dagon, aonde a arca do Senhor foi levada para o lugar errado. Mas eles devolvem a arca do Senhor para Israel, porque eles tiveram grandes problemas, enfermidades. A Bíblia diz que deu hemorroida no povo, absurdamente, enfermidade, gente morrendo, gente ficando doente, porque tinham roubado a arca do Senhor de onde ela deveria estar. Vamos começar a puxar para nós. Quando nós deixamos que o inimigo, e Deus permite por causa das nossas desobediências, roube o sagrado do nosso meio, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a unção de Deus, nós começamos a enfrentar problemas. Isso é verdade. O ímpio, eu dizia essa semana para alguém que enquanto vivo aqui andando nessa terra, ele leva vantagens em relação a nós. Tem hora que eu olho para o ímpio e falo: caramba, eu não quero estar no lugar dele, mas ele faz tudo errado. Faz tudo errado. O cara rouba, frauda, trai, faz tudo errado e continua prosperando. Continua trocando de carro,
continua trocando de casa, continua viajando o mundo afora. Hoje você entra na internet, aí você vê um cara lá na Disney, amanhã ele está em Roma, amanhã está não sei aonde. Enfim, parece que não tem problema para ele. E quando ele está depressivo, ele vai assistir o jogo do seu time e toma uma cerveja, enche a cara e parece que fica tudo bem. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ao justo, mais ao cristão, não é assim, porque nós já sabemos a verdade, e se errarmos nós praticamos um pecado chamado iniquidade, ou seja, o pecado praticado conscientemente. Tem um preço. A Bíblia diz que Deus não castiga, que pai há que ame seu filho e ele não corrija, ou até castigue, que é um pouco mais do que correção. E é um pouco mais pesado do que correção. Aqui o povo de Israel estava assim, pecando contra o Senhor. O inimigo veio, levou o sagrado, levou a arca do Senhor, tirou a presença de Deus de entre o povo, perderam na guerra. Meu amado irmão, como eu disse agora há pouco, a graça do Senhor não pode fugir, a graça do Senhor não pode sair de entre o povo de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. Mas olha, eu ultimamente eu ando assim, eu não sei se é a idade, viu? É a idade, o sessentão, ou o que é mais tempo, já quase, sei lá, mais de 40 anos vivendo no Evangelho, esses anos todos vivendo como pastor. Eu digo sinceramente a você, esta semana eu me peguei, inclusive lá em casa, falando com a minha mulher, minha filha que estava lá em casa, meu genro, a gente estava conversando sobre a igreja, sobre a situação da igreja. E olha, no dia seguinte eu disse para minha mulher: amor, eu tô chateado, eu tô triste, viu? Tô triste com o que eu tô vendo dentro da igreja, da qualidade de cristãos, de crentes que nós temos hoje dentro da igreja, que simplesmente esquecem do Senhor, simplesmente relevam as coisas de Deus e vão fuçar no mundo. E aí, depois de que se queixa o homem dos seus pecados, dos seus problemas, o que nós tivemos de gente nesse final de ano, não me refiro só aqui não, mas se quer lembrar da igreja do Senhor, foram, se sujaram no mundo, e aí depois vem na igreja dizendo: pastor, o diabo está furioso contra mim. Claro, você deu brecha, claro, você deixou, você foi buscar onde não deveria, foi buscar alimento no lixo, e alimento do lixo é contaminado, alimento puro é na mesa do Pai, é na mesa de Deus. Eu sei que essa palavra é dura nessa primeira ceia, eu sei que essa palavra talvez não fosse a que você esperava ouvir nessa manhã, mas Deus tem o melhor para você, e você está buscando na mesa do diabo. Isso entristece o nosso coração, porque a gente batalha para ver a obra, para ver a igreja seguir ali aos pés do Senhor. Há uma saída, arrependimento. Há uma saída, arrependimento. Deus chama o povo aqui ao arrependimento. Essa semana, Juan, passaram um vídeo aí para você, meu filho? Essa semana eu vi esse vídeo de um pastor e eu senti na pele a aflição dele. Eu senti na pele, eu me identifiquei com o que esse pastor diz. Eu vou pedir para projetar o vídeo ali, e depois nós seguimos na palavra. Consegue aí, meu filho? Projeta com som para ouvirem. Eu me identifiquei com isso, eu falei: meu Deus, até quando nós vamos andar desse jeito? Então ele vai colocar o vídeo ali, e depois nós vamos voltar aqui. A palavra, a hora que Deus afaga aos filhos e a hora que Ele tem que corrigir, queridos. Quando eu vejo os pastores fazendo o apelo, irmãos, para as pessoas virem para o culto, eu sinto pena. Meu coração dói. Pastor não tinha que pedir ninguém para vir para a igreja. Pastores não tinham que criar uma programação especial para te atrair aqui. O pastor da igreja não tinha que viver criando coisas para ver se você vem. Eles fazem isso porque eles já perceberam que muitos só vêm arrastado.
só vem empurrado. Tem que viver te chamando, mandando mensagem no teu WhatsApp. Tem que viver te pulverizando de informação. Tem culto, hein? Tem culto. Vai ter culto, hein? Não, mas você já sabe que tem culto. Você já sabe. Você sabe o dia do culto. Você sabe o horário do culto. Mas infelizmente muitos de nós não gostam mais de culto. Não gosta mais de igreja. Não gosta mais de congregar. Você acha que passar 2 horas na presença de Deus é um enfado. Tem gente aqui que se eu passar do horário, você vai levantar e vai embora. Tem pessoas aqui que se eu te cansasse, você levantaria dizendo: pastor, não estou aguentando, o culto está chato. O culto está chato, mas a tua novela nunca está chata. O churrasco que você vai nunca está chato. Quando você vai para o shopping, você passa 4, 5 horas andando, namorando as coisas nas lojas, nunca está chato. Agora o culto é cansativo. No culto você cochila. No culto você fica inquieto. No culto você fica perto. Por quê? Por quê? Por que tem gente que no culto não consegue cantar? Não consegue ouvir a palavra? Não consegue ficar... Por quê? Por que o culto não é leve para você? Por que o culto te cansa? Posso falar a verdade? Quer ouvir? Diz amém. Você está perdendo gosto por igreja. Esse lugar aqui talvez não é mais aquele lugar onde a tua alma anseia. Talvez você já não pode dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você já não pode mais dizer, como o salmista diz no Salmo 84, a minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios, ó Senhor dos exércitos. Quando ele entra no santuário, ele diz: até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares. Aí o salmista vem no Salmo 27 e diz: uma coisa pedi o Senhor, e eu a buscarei. Eu quero morar na casa do Senhor. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Só quem ama a casa. Só quem ama a casa. Uma coisa eu pedi o Senhor e a buscarei. Eu quero morar. Eu quero que estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Quantos amam a casa de Deus? Diga glórias a Deus. É mais ou menos por aí. O pastor tem que ficar: irmãos, tem culto. Quarta-feira tem culto, irmãos. Irmão, não esquece que domingo tem culto. Se há uma coisa que eu detesto, é subestimar a inteligência de alguém. Porque eu não gosto quando subestimem a minha inteligência. Eu sei desde que sou crente que tem culto no dia, tal dia da minha igreja. Eu sei porque eu não sou louco. Porque eu tenho faculdades mentais normais, graças a Deus ainda, e espero ter sempre. Mas é isso aí. Igrejas fazendo programa, porque senão os crentes não vêm. É uma campanha atrás da outra, é uma banda atrás da outra, não é o nosso caso aqui. Está dizendo: irmãos, cadê vocês no culto? E ouvindo mentiras. E cada vez que crente mente, está alimentando Satanás. Ele é o pai da mentira. O que alimenta a serpente é o pó da terra, é o pecado, é a mentira. Toda vez que você mente, você alimenta a serpente. Você alimenta Satanás. Eu não vim porque por isso. Precisava, pastor, ficar fazendo isso? Precisava? É como disse o pastor ali. Nós ficamos o dia inteiro batendo papo num churrasco, no shopping, olhando vitrine de loja, as mulheres principalmente, né? Nós homens nem tanto. Ou lá no parque, lá não sei aonde. Tudo isso é possível a gente fazer, sem esquecer a casa do Senhor. Porque senão a arca, o inimigo leva. A unção, o inimigo leva. E quando a unção de Deus sai da nossa casa, quando a presença de Deus sai da nossa casa, aí o que habita lá é para destruir. A princípio parece que está tudo bem, mas depois vem as consequências. O diabo nunca vai falar a verdade ou nunca vai trazer a bênção. Ele traz um pacote bonito e que você acha que é bênção, mas dentro está uma bomba. É a triste realidade. Aqui, Samuel, no versículo 3, ele fala para a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Note que ele coloca aqui uma condição, advérbio de dúvida: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirem dentro de vós os deuses estranhos,
os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e sirvam somente a Ele. E aí sim, Ele vos livrará dos filisteus. Quem acende uma vela para Deus e outra para o diabo é o ímpio, irmãos. Nós não acendemos vela para Deus, mas nós precisamos estar firme aos pés do Senhor. Quando Ele diz, se vocês tirarem isto, se vocês se converterem de verdade ao Senhor, de todo o vosso coração, e servir só a Ele, Ele vai livrar vocês. Ele vai trazer a saúde de vocês. Ele vai dar o alimento de vocês. Ele vai cuidar de vocês. Aí no versículo 4, então os filhos de Israel tiraram de dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. É que Deus é maravilhoso, né? Enquanto você puder se arrepender, Ele recebe o teu arrependimento. E Ele muda a tua história. Então quando eles ouvem isso, eles sim fazem isso. Baalins e Astarotes eram ídolos que eles se dobravam e adoravam. Agora imagine você, irmãos, que absurdo, né? Um povo que Deus abriu o mar, um povo que Deus mandou maná no deserto, um povo que Deus deu leis para eles servirem, um povo que o Senhor fez tudo por eles, eles adorando a ídolos, adorando a poste ídolos, e desviando a adoração a esses ídolos, e não somente ao Senhor. Aí por causa disso, os problemas. Versículo 5, disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Interessante aqui uma coisa. Às vezes a pessoa faz tudo errado e vem pedir para os pastores orar. Faz tudo errado, desobedece tudo. Ah, pastor, é igual pedir assim, ora por mim para Deus abençoar o assalto. Não tem fundamento isso. Ora por mim para Deus abençoar o meu relacionamento com a minha amante. Não tem cabimento isso. Ora por mim para Deus abençoar, como diz os meninos aí, para Deus abençoar o rolê. Deus não está no rolê, Deus está no altar, Deus está no seu santo templo. Aleluia. E aí não adianta, ora por mim, eu estou fazendo tudo. É por isso que quando pessoas vêm pedir oração, eu sempre pergunto, qual é o motivo? Por que você quer que eu ore por você? É justo o teu pedido? Ora por mim para Deus abrir os caminhos. Mas por que eu vou orar por você para Deus abrir os seus caminhos se você não está disposto a pôr o pé na estrada? Se você não está disposto a caminhar, eu vou pedir para Deus abrir o caminho para quê? E há aquelas coisas engraçadas, né? Como alguém que trouxe a senhorinha aqui de quase 70 anos. E ela veio aflita aqui na frente. Pastor, ora por mim, ora por mim. E eu digo, tá bom senhora, mas qual é o motivo? Qual é o problema que a senhora está enfrentando? Ela disse, problemas com o meu namorado. Falei, senhora, você não está mais na idade. Você não está na idade de ter problemas com o namorado. Eu achei que era problema com o neto, com o bisneto. Você vem pedir para mim orar por você, que você está com problemas com o seu namorado? 70 anos? Misericórdia! Então aqui imagine, congreguem, e aí eu orarei ao Senhor por vocês. Aí sim, eu vou apresentar vocês aos senhores. E no versículo 6, aí eles se congregaram em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, confissão, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Essa expressão, tiraram água e derramaram perante o Senhor, ela significa o quê? Eles se derramaram. Quando você derrama uma água, não dá mais para recuperar a água. Você derramou, não tem como. Vai ali naquele jardim e derrame água e vê se você pega de volta. Não pega. Quando diz eles derramaram água perante o Senhor, eles derramaram o coração. Eles disseram, nós pecamos, nós estamos errados e nós precisamos do conserto e nós precisamos da graça de Deus. Ali, naquele dia, precisamos confessar os nossos pecados. Por isso que uma das coisas que não pode faltar na oração do crente é, Deus perdoe os meus pecados. Que pode ser que alguém ache que não tem mais pecado, que não peca mais.
é santo demais, mas pedir a Deus, porque nós erramos no dia a dia, por acidente. O crente que erra, o crente que peca deliberadamente, ainda não entendeu a palavra, não é o Espírito Santo que está guiando a vida, mas João não diz isso? Filhinhos, não pequeis, ordem imperativa, não pequeis, mas, vírgula, se por acaso, por um acidente de percurso, vocês pecarem, calma, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas como é que um advogado defende a nossa causa? A gente não tem que ir até ele? A gente não tem que contratar o advogado? A gente não tem que pagar o advogado? Ou quando você está com problemas, você liga e tem um advogado? Na vida aqui até tem, do Estado aí, ele te atende do jeito que ele quiser, quando der. Agora, quando você quer um bom advogado, como é que você faz? Vai lá, conta a tua história. O advogado, quando você vai entregar o teu problema para um advogado, ele manda você sentar e ele diz assim: conte-me tudo, não me esconda nada, eu vou representar você, então eu preciso saber de tudo. O que aconteceu? Aí você conta assim, foi assim. Eu matei o gato por causa disso, assim. Você conta toda a história. Aí o advogado te cobra o que ele acha que tem que cobrar, e aí vai te defender no tribunal. Vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que quando eu peco, quando acontece alguma coisa, eu tenho que chegar diante do advogado, chamado Jesus, e eu tenho que dizer para ele, contar toda a história. E olha, interessante que o advogado da terra não sabe, mas o advogado do céu sabe, porque nós não encobrimos dele nada. Então quando nós chegamos diante dele, mesmo ele sabendo, nós derramamos-nos como quem derrama água diante dele, e nós dizemos: Senhor, foi mal, eu errei, eu pequei, eu falei que não era para falar, eu fiz o que não era para fazer, eu agi como não era para agir, e eu estou arrependido, me perdoa, advoga aí a minha causa. E a Bíblia diz que uma das coisas que Jesus fez, e faz até hoje, é que ele foi elevado aos céus, sentou à destra de Deus, à direita do trono de Deus, e intercede por nós, por causa das nossas pisadas de bola. Ai de nós se não fosse ele. Ai de nós se não fosse Jesus. Acho que Jesus tem um trabalho no céu, toda hora defendendo gente aqui da terra. Oh Pai, mas aqueles que procuram advogado. Mas você tem uma pendanga, você tem um problema, e você não procura advogado, você quer resolver sozinho. Vai em cana. Esse é o problema. Aí, veja só. Versículo 7, ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Sabe por que os filisteus subiram? Não é porque eles achavam que o povo estava adorando a Deus, é porque eles acharam que eles estavam preparados para a guerra. Quando juntou todo mundo em Mispa, aí os filisteus ficam sabendo, ali pertinho, faixa de Gaza, Israel, Jerusalém. É hoje lá, é a mesma coisa. Faixa de Gaza soube que Israel estava reunido. Então eles foram lá, acharam que era guerra. O ímpio nunca vai entender a vida do cristão. O ímpio nunca vai entender, o filisteu nunca vai entender o Israel de Deus. Eles acharam que estão reunidos para a guerra. Então vamos lá. Aí você pensa, e agora? Porque ninguém estava armado em Israel. Ninguém tinha uma arma na mão, ninguém tinha uma flecha, ninguém tinha nada. O povo estava diante do Senhor, chorando, se derramando, congregando, admitindo seus erros, seus pecados. Aí vem os filisteus armados até os dentes. Matariam eles fácil, porque eles estavam desarmados. Mas olha só, versículo 8, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Aí já não é mais a arma carnal, aí já é a arma espiritual. Eles estavam orando e clamando a Deus, vai dizendo para Samuel, o líder, pede aí por nós, que agora a gente está fazendo a coisa certa. Nas entrelinhas é isso. Olha versículo 9. Então Samuel tomou um cordeiro de mama
e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Vamos para o 10? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja, né, contra Israel. E aí o que fez o Senhor? Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que é que derrota o inimigo, meu irmão? É o quebrantamento, é o arrependimento, é dizer ao Senhor: Deus me perdoa, eu não quero mais ser assim, eu quero congregar. Note que eles estavam congregados aqui. Por isso que quando a igreja está congregada, quando a igreja está unida, quando a igreja está andando junto, pode vir o inimigo que vier, Deus afugenta, Ele tira de nós, não tem nada que possa nos atingir quando a igreja está junta, quando você está andando junto. Igreja, pastor, pastor, igreja junto, um corpo só, pensando, agindo da mesma forma, embora como num corpo, cada um com sua função. Cada um com sua função. O corpo sadio, o inimigo não ataca. Corpo dilacerado, corpo frágil. É como a imunidade da gente. Imunidade alta, as bactérias, enfim, não nos derrubam. Imunidade baixa, uma gripezinha te deixa de cama, te arrebenta. Então, esse povo aqui estava assim. O Senhor trovejou contra os inimigos. E eles foram totalmente derrotados diante dos filhos de Israel. É lindo quando a igreja está andando junta, crente de verdade, que não precisa o pastor se matar de dizer: irmão, vem para o culto. Ô, irmão, tem ceia. Ô, meu irmão, domingo 18h30 tem culto, hein? Ó, irmão, pelo amor de Deus. Isso a gente fala para a pessoa que vem uma vez, duas aqui. Quais são os dias de culto, pastor? Ó, o dia de culto aqui é quarta. E domingo, que hora, pastor? Quarta-feira às 8. E domingo, 18h30. 18h30. Que, aliás, a partir do domingo que vem passa a ser 18 horas. Lembram? Nosso culto passa agora a ser às 18 horas. 18 horas. Que hora vai ser o culto? 18 horas. A partir de 18 horas. Eu não preciso ficar dizendo, eu estou falando aqui e vou repetindo porque está mudando o horário. Mas será que crente não sabe que dia de domingo é dia de adorar ao Senhor? Que dia de domingo é dia de cultuar? Será que crente não sabe? Agora, o plano do filisteu, o plano do gigante, dos inimigos ou do inimigo, é afastar você. Porque um crente que afasta 3 domingos da igreja é uma bateria que descarregou, irmão. Hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de atrativos. As pessoas passam o dia inteiro ligados na internet, na tela dos seus celulares, seus smartphones. Não é mais nem a TV, é o celularzinho que está com você no banheiro. Você está lá nas tuas necessidades fisiológicas e o celularzinho está aqui. As pessoas, inclusive, estão demorando mais no banheiro por causa do celular. Então, tem isso o dia inteiro. Às vezes eu falo para minha mulher, eu me preocupo quando eu vejo minha filha e esses meninos, e acho que a maioria de todos nós, com tantas horas absorvendo essas coisas. E agora tem mais os jogos que você não precisa mais ir na maquininha. Lá, você joga aqui, joga aqui. Então, meus amados irmãos, se nós não congregarmos, se nós não estivermos juntos como igreja, os filisteus vão levar a arca. E se ele levar a arca da nossa vida, se ele levar a presença de Deus da nossa vida, se ele levar a arca do concerto, da aliança com Cristo, este é o sangue da nova aliança, como disse Jesus, no meu sangue, façam isso em memória de mim. Se arrancar isso da igreja, nós vamos pagar preço caro. Vamos pagar preço caro. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada, ninguém pegando no meu pé, é o que a gente ouve muito hoje. Pois é. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Cá. Então tomou Samuel uma pedra. Tomou Samuel o quê, irmãos? Uma pedra. E pedra na Bíblia significa o quê? Cristo. Tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem,
e chamou o nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Quer conserto, irmãos? Quer ver a igreja crescer? Quer ver impactar a região onde nós estamos? Congregue. Se derrame perante o Senhor. Deixa de carnalidade. Deixa de coisas que não edificam. Essa semana eu tive 2 notícias da igreja aqui que me deixaram triste. Pessoas que não estão vindo à igreja. Disseram, fulano e fulano passou aqui. E não falaram do que Deus tem feito na igreja. Só falaram as coisas erradas. Só falaram as coisas erradas. Falaram do que o pecado de um, o erro do outro. A pessoa já não está vindo à igreja, porque já está dando ouvido ao diabo. Aí recebe uma visita e quando chega lá diz assim, olha, vocês precisam ver. Sabe quem fez isso errado, quem fez aquilo. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Estou certo. Por isso que eu não vou. Por isso que eu não vou. E eu perguntei, mas não falaram nada do que Jesus tem feito na vida das pessoas? Não falaram nada de bom? Só falaram de coisas ruins? Sim, só falaram de coisas ruins. Vocês acham que eu posso ouvir isso e chegar aqui aplaudindo a igreja? Irmãos, vocês são uma bênção. Vocês são, mas estão deixando se levar. Estão deixando o inimigo roubar a arca do meio da igreja. É triste isso, irmãos. E este ano de 2024, Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas. Eu sei que o inimigo tenta roubar a arca por causa disso mesmo. Não entra naquela dizer assim, pastor, a Bíblia já diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Ela está dizendo isso para você não deixar o seu esfriar. Não venha justificar como o irmão que dizia, eu pequei porque Davi pecou. Se Davi, que era Davi, pecou, por que eu não posso pecar? É mesmo. Mas você leu a história para frente do que aconteceu com Davi, que a espada nunca saiu da casa dele, que ele teve grandes problemas na sua família, inclusive de irmão estuprando a irmã, e de incesto dentro da família, e de morte, de problemas. O próprio filho Absalão perseguiu ele para matar, até a hora que Deus teve misericórdia e deixou ele enforcado numa forquilha. E Davi ainda chora, ainda lamenta quando ele diz, meu filho Absalão, meu filho. Mas ele ficou enforcado lá. Você acha que é bom pai, ver esse tipo de coisa? Porque ele pecou. Deus perdoou, mas teve consequências. Então nós temos que olhar para essas coisas. Irmãos, andar com Cristo é uma delícia, mas tem ônus e bônus. Andar com Cristo é bom, mas tem preço a pagar. Aliás, a Bíblia diz que nós somos chamados não apenas para crer em Cristo, mas para padecer por Ele também. E no mundo que nós estamos vivendo é assim. Não vai com essa história de, não, a turma do nada a ver. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Os filisteus nunca mais vieram aos termos de Israel. Qual é a parte boa desta mensagem? É que se nós nos derramarmos diante do Senhor, se nós nos convertermos de verdade, o inimigo nunca mais volta para nos atacar. Aqui diz que os filisteus não voltaram mais, mas voltaram depois, porque o gigante sempre volta, por causa das pisadas de bola de Israel de novo. Inclusive agora, estão lá se matando. Esta é a triste realidade. Então vamos guardar esta palavra, irmãos. Poxa, pastor, logo essa palavra na primeira ceia do ano. É verdade, porque eu estou vendo vocês dando lugar ao diabo. Eu estou vendo vocês enfiando o pé na jaca quando não deveria e fazendo coisas que não deveria. Falando demais, agindo de forma não cristã, prejudicando a obra de Deus, fraquejando com os compromissos com a obra do Senhor. E aí, quando a igreja diminui, a culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros. É sempre assim. Então, queridos, derramem-se diante do Senhor. Deus tem nos chamado para compromisso. Ele tem o melhor para nós. Você pode ter tudo o que você quiser, mas há uma regra: reino de Deus
em primeiríssimo lugar. Final de ano, nós damos liberdade aos irmãos de viajarem, de irem para onde quiserem, no Natal. Mas ano novo nós temos uma regra, se passa na igreja. Lá não é mais ambiente para nós, queridos. Não é mais. Quer ir na praia? Vai sim, eu também vou. Eu também vou, mas não vai nessas épocas. Quer ir aonde você quer? Vai, não tem problema nenhum. Mas com moderação, com equilíbrio. Mas eu vou deixar o culto do Senhor e eu vou me enfiar no meio dos ímpios porque eu quero ver fogos estourando. Não, queridos. E aí depois vem pedir oração na igreja, depois vem dizer, pastor, estou com problemas, o diabo está furioso contra mim. O diabo nem queria nada com você, você foi se esfregar nele. Aí ele enfiou o espeto dele em você. Eu lamento falar isso para vocês, mas é assim, ou vocês se arrumam diante de Deus, ou a espada de Deus pode vir contra nós. E não é isso que Deus quer para nós. O que Deus tem para nós é alegria no Espírito Santo. O que Deus tem para nós é bênçãos copiosamente derramadas sobre nós. O que Deus tem para nós é prosperidade vindo da mão dEle. Eu dizia essa semana para alguém, e é nessas horas que a gente tem uma certa inveja. Davi diz assim, eu olhei para o ímpio, a prosperidade deles, sem temer a Deus, e eu quase desviei por causa disso. Olha que coisa, Davi fala isso. Meus pés quase resvalaram. Quando eu olhei para o ímpio, eu só vi ele prosperando. Mas aí lá na frente ele viu o que acontecia com o ímpio. O efeito dominó. Caiu uma pedrinha e desmoronava tudo. Mas é incrível isso. O ímpio trabalha dia e noite e fica rico. Fica rico. Quem trabalha muito e ganha dinheiro, a tendência é ficar rico. Gasta com mulher, com droga e prospera. Entre aspas. Porque trabalha muito. Um ateu, está cheio de ateu bilionário. Porque trabalha muito. Ele não crê em Deus, ele não vai no culto, nem na missa, nem em lugar nenhum. Porque ele não crê em Deus. Mas eu conheço crentes que não têm tempo para a obra de Deus. Não vem no culto porque está trabalhando. Não vem por isso. Trabalha feito um doido e não sai da aguinha ali. Lá no Ceará tem uma expressão, água de cacimba. Sabe que é água de cacimba? Cacimba é um poço que você cava e ele cria uma aguinha, você vai lá, tira aquela aguinha, ela acaba, daqui a pouco cria mais um pouquinho. É igual salário mínimo. Enquanto estiver trabalhando, sempre tem, mas não dá para fazer nada. Não afoga ninguém. É por aí. E aí você vai para a Bíblia, Ageu 2. Casa boa, mas não tem o que comer. Carro é bom, mas não tem dinheiro para pôr gasolina. Para pagar imposto, não tem dinheiro para nada. E quando vocês ganham, o Senhor fala assim, não é o diabo não, sou eu, sou eu que faço isso. O que vocês estão trazendo para casa, esse dinheiro aí, eu faço assim, eu sopro. E quando ele sopra, vai embora. O dinheiro não está dando para nada, o senhor está soprando. Vai falar com ele, fica bravo com ele. Está trazendo dinheiro para casa no saco furado, cai tudo pelo caminho. Outras pessoas se beneficiam e você não. Imagina que você vai ali comprar coisa na feira, vai num saco furado e vem andando pela Ervante. Vai ajudar outros que você derrubou a laranja, derrubou a banana, caiu e você nem viu. Quem vinha atrás pegou. Ao contrário que quando nós somos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para os seus justos. Olha que coisa interessante. Ele tira do ímpio. O ímpio trabalha, rala e depois Deus ainda fala para ele, dá para ele. E ele não sabe por que ele está abençoando você. Ele não sabe por quê, mas ele, eu senti. O ímpio não disse que sentiu de Deus. Eu fui com a sua cara, então está aqui. Ele foi com a sua cara? Não, é que Deus fez isso. Ou então ele deixou para você. Ou então é aquele ímpio que você trabalha de empregado com ele e ele fala assim, estou pensando em vender esse restaurante, estou pensando em vender essa loja e eu quero vender para você. Aí você fala assim, mas eu não tenho condição. Mas ele fala assim, vai me pagando aos poucos. E quando você menos espera, de empregado, você virou o dono da empresa. Porque você é fiel ao Senhor.
Conseguem entender isso, irmãos? Faz sentido o que esse pastor está falando? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Então sejam fiéis ao Senhor. E eu acho que eu tenho alguma moral para falar sobre isso. Vocês me conhecem há muito tempo, sabem a forma como eu acho. Eu acho que eu tenho alguma moral. Embora já pensei de jogar a toalha não sei quantas vezes. Já pensei mesmo. Quando eu vejo ninguém quer nada com nada, vem no culto quando quer, fala demais e tal. Eu já falo, quantas vezes falei para minha mulher, amor, acho que esse povo não está querendo ser pastoreado não. Esse povo, a gente está perdendo nosso tempo com eles. Estão querendo ser pastoreado não. Vamos fechar isso aqui, entregar a chave para a dona do prédio e acertar as contas, dizer, cada um se vire aí. Você não pensa que esses pensamentos já passaram pela minha cabeça, não? Já. Só que eu não dou lugar a eles. Eles não entraram na minha cabeça, mas já rodearam. Eu não posso impedir que aquela negócio, né? Você não pode impedir que o passarinho voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o ninho nela. O pensamento passa, mas eu não deixo entrar na minha cabeça. Porque eu sei do chamado de Deus. Mas não quero terminar tão pessimista. Eu quero louvar a Deus pela vida de você que tem entendido a palavra do Senhor. Por mudanças que Deus tem feito na vida de pessoas. Quanto vale uma alma? Qual o valor de uma alma? Qual o valor de uma vida salva? Foi o valor do preço do sangue de Jesus. Mas aqui a gente não desiste tão fácil. Se a gente desistisse fácil, muitos de vocês não estariam aqui. Aquele cara não estaria aqui, aquele outro não estaria aqui. Aqui acolá Deus é tão bom com a gente que manda a gente já tão arrumadinho, né? Mas eu falo lá em casa, Deus manda mais umas 5 famílias de Roberto e Cláudia, né? Para a glória de Deus. Já vieram crente, enfim, extremamente simpáticos, prestativos e libertos. Mas nem sempre é assim. Deus manda a gente torta, para a gente desentortar, para a gente colocar no prumo. Mas tem que dar ouvido à palavra. Tem que dar ouvido. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. A arca, quando voltou para o lugar dela, Israel teve paz. Enquanto ela estava na terra do inimigo, eles tiveram problemas. A bênção de Deus é para você, não é para o ímpio. A Bíblia no nosso meio é a regra. A Bíblia no meio do ímpio é problemas. Você já para pensar nisso? A Bíblia para nós é alimento. A Bíblia para eles é chicote. Porque ela proíbe uma série de coisas que eles não obedecem. As leis de Deus para nós é regra, é luz para o caminho. Mas para eles é incômodo. Porque eles não obedecem. Então a arca na terra dos inimigos, dos filisteus, foi problema para eles. Trouxe enfermidade, trouxe doença, destruiu o ídolo deles que era Dagon. Agora quando volta para Israel, Davi celebra, o Israel celebra, Davi dança como criança no retorno da arca da aliança. Quando a unção de Deus volta sobre a igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, aí sim há alegria no meio da igreja. Às vezes eu olho para algumas pessoas que são como um muro seco. Elas não cantam, elas não aplaudem, elas não fazem nada. Elas simplesmente ficam aqui. Eu não sei como é que você consegue, meu irmão. Sinceramente eu não sei. Está todo mundo cantando e tem uma pessoa. Ele não pisca o olho, ele não canta, ele não aplaude, ele não faz absolutamente nada. Eu fico pensando, como diria aquele pastor da Lagoinha, tu não é crente não. Acho que tu não é crente não. Porque crente quando entra, criança quando entra na presença dos pais, a Johanna quando nos vê, a Johanna quando vê a mãe dela, quando vê a avó dela desse tamanho, ela celebra, ela bate os bracinhos, ela ri, ela fica alegre, e quando alguém quer pegar, ela se apega, ela não quer sair. O crente verdadeiramente filho de Deus, quando ele chega na presença de Deus, ele não tem pressa para ir embora, ele se agarra, ele canta, ele ora, ele chora, ele adora, ele se derrama diante do Senhor. Características de crente, assim como ela, que nasceu
Contra fatos não há argumento. Até um tempo desse eu olhava para o bucho da Rebeca, estava desse tamanho. Mas agora a Johanna nasceu, não pode mais voltar para lá. Ela é real e ela se alegra em nos ver. Quando nós nascemos de novo, nós nos alegramos com a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem pressa, como o pastor disse ali. Culto não me incomoda mais. A reunião da igreja não me enfada. Eu amo isto. Eu gosto disso. Eu quero estar nisso. Eu faço parte disso. Isso não me incomoda mais. Né, meu amor? Que Deus nos abençoe e aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia.